Seja bem-vindo a mais um episódio do Milcast. Hoje trazemos ela, Edilane Santos, psicóloga clínica especializada em transtornos alimentares. Seja muito bem-vinda, Edilane. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você começou. Bom, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz, porque é um espaço que a gente tem para levar informação, né, sobre os transtornos alimentares. Bem, então a gente vai estar falando sobre isso, mas vamos lá, né? Então, eu sou psicóloga, né? Há mais de 25 anos que trabalho na área clínica. Aí, desses 25 anos, há 15 anos, eu comecei a estudar sobre o comportamento alimentar e, dentro disso, os transtornos alimentares. Porque, na época, há 15 anos lá atrás, né? Aumentou a demanda de pessoas que procuravam pelo atendimento psicoterápico para tratar realmente as questões, as frustrações, sofrimento. Aparecia muito sofrimento por não seguir dietas. Então, as pessoas apresentavam obesidade, vinham de outros programas de emagrecimento, muitas tentativas de dietas frustradas, né? Então, ir para a psicoterapia, procurar um psicólogo, era o último recurso. Era uma tentativa de... Meu Deus, o que tem de errado comigo? Literalmente era essa fala que as pessoas traziam, né? Então, eu via que por trás daquela queixa tinha um sofrimento. E aí me questionava, né? E isso se tornou... Eu fiquei muito curiosa, porque como que pode, né? Como assim, né? Essas pessoas queriam... a expectativa delas era que eu as ajudasse a se enquadrarem naquela caixinha, né, de fazer as dietas, de seguir certinho aquilo, de seguir um programa de emagrecimento, quando, na verdade, né, você olhava para a pessoa, ela estava ali realmente num sofrimento grande. Então, foi em decorrência disso que eu comecei a estudar mais o comportamento alimentar, os transtornos alimentares, né? Foi onde eu fui atrás, fui para o Ambulim, fiquei 7 anos lá como voluntária, né? Desenvolvendo um trabalho lá nos atendimentos com pacientes com anorexia, bulimia, compulsão alimentar, transtorno da compulsão alimentar, com projetos de pesquisa, né? Tratamento em grupos. E tô lá, né? Assim, hoje, até esses dias... Voltei, né, para o Ambulim para ajudar também, colaborar numa outra pesquisa voltada para o tratamento do transtorno da compulsão alimentar. Sobre o transtorno alimentar, você falou que tem a parte do transtorno compulsivo também alimentar. Tem alguma diferença? As pessoas, elas acham que são sempre a mesma coisa? Como que funciona? Os transtornos alimentares, Isabel, eles são doenças, né, psiquiátricas, doenças mentais, muitas vezes graves, né, que afetam o comportamento alimentar da pessoa, a forma como ela se relaciona com a comida, a forma como ela se relaciona com o corpo e com muito sofrimento, né? Tem muito sofrimento. Então, a gente vai ter aí, três tipos de transtornos alimentares que são básicos: a anorexia, a bulimia e o transtorno da compulsão alimentar, né? E cada um aí vai ter alguns critérios, né, que vão diferenciar um do outro. A anorexia, por exemplo, né, ela tem as características, os elementos que configuram uma anorexia, a perda de peso, né? Esses pacientes, eles têm, né, um peso baixo, uma preocupação grande em engordar, eles têm muito medo de engordar, de ganhar peso, e uma distorção de imagem corporal, né? E eles fazem muitas restrições para realmente, com esse medo, né, de ganhar peso, mesmo abaixo. Normalmente são aqueles pacientes que costumam sempre olhar, por exemplo, se comparar no Instagram, aquela pessoa, aquela pessoa super magra, eu tenho que ser igual a ela, eu tô gorda, e você olha pra pessoa não tá gorda nem um pouco, tá? Quase puro pele e osso. Uhum. Seria mais ou menos esse transtorno. Sim, o transtorno, a anorexia, né? Ela realmente traz muito esse olhar, né, para si muito distorcido, faz muita comparação realmente, né, com outros corpos, e a gente está vendo aí, né, na mídia, segue influencers, né, blogueiras que trazem, né, receitinhas, né, de como se manter, como manter aquele corpo magro, aquele corpo idealizado.
que não existe, né? A gente sabe que isso não existe, né? Então, realmente, elas se baseiam muito, assim, né? Nessas referências, assim, que não tem nada a ver com o próprio corpo, né? Aliás, ninguém consegue, né, atingir esses padrões de corpos ideais, perfeitos, que muitas influencers têm, né? E passam as receitinhas. Isso acaba influenciando bastante, então, essa questão das mídias sociais. Então, é um peso para essas pessoas que têm esses transtornos. Bastante. A gente vê também, né, antigamente, a gente tinha as revistas, né, na minha época, assim, né, a gente tinha muitas revistas, né, da saúde, então, sempre aquele nome que gira em torno da saúde, né, é muito enviesado com a saúde, né, ter saúde, ter aquele corpo magro, aquela forma corporal, né, aquele tamanho. Hoje, a gente tem as mídias, né? Então, Instagram, a gente vê muito, as blogueiras, os filtros, né? Então, as pessoas tiram foto. Hoje, né, elas mesmas vão tirando foto delas, mas usam os filtros, não aparecem como são realmente. E isso, às vezes, acarreta vários prejuízos, né? Tem pessoas que, às vezes, nem saem de casa, porque usam filtros, colocam filtros, se distorcem, né? Totalmente. E aí ficam com medo de sair de casa e serem vistas como são de verdade. Então, você imagina a dimensão, né, do prejuízo emocional, do sofrimento que existe emocional nessas pessoas, né? E o quanto isso ocupa a vida delas, de verdade, assim, no sentido social, ocupacional, né? A ponto de não saírem de casa, ou então sem maquiagem jamais. Né? O choque que ela tem da realidade, choque. Porque ela se vê de um jeito, daí quando a pessoa vê, ela não é aquilo. Então, às vezes, o choque acaba sendo muito grande para a pessoa. Bastante. E sobre essa questão que você falou, assim, como que essas pessoas, elas chegam em você, os seus pacientes? Você já vem, às vezes, elas já passaram por nutricionistas, endócrinos, elas já tiveram uma bagagem por trás médica também, ou elas já vêm diretamente já na parte mesmo mental? Essas pessoas, elas, em geral, elas vão buscar um tratamento com um nutricionista, né? Em geral, com programas de emagrecimento. E às vezes, o que a gente, para mim, chega depois. É muito comum vir depois. Não vem primeiro. Não é o primeiro. Não é o primeiro pessoa. Não é o primeiro profissional que eles vão buscar, né? Então, antes de chegar, para você ter uma ideia, antes de chegar para atendimentos na saúde mesmo, elas vão para outros lugares, né? Então, vão para o Instagram, vão para as blogueiras, né? E isso é um desafio da minha profissão, né? E aí depois elas vão tomando mais consciência. Talvez aí podem ir para um nutricionista, às vezes para um psiquiatra, dependendo. É uma ansiedade, acho que eu estou com muita ansiedade, né? Que pode ser mesmo, de fato. E aí esses outros profissionais vão fazendo encaminhamento, né? Então, muitas vezes, para mim, é mais comum chegar nessa condição. A gente já falou, então, da anorexia, então vamos falar um pouco, então, da bulimia. Explica pra gente o que é uma pessoa que tem bulimia. Tá. A pessoa que traz a bulimia, né, que tem a bulimia, ela também, né, ela está preocupada com o corpo, ela tem episódios de compulsão alimentar, então ela come mais rapidamente, come uma grande quantidade de alimentos num curto período de tempo, come mais rapidamente e depois ela tenta, né, através de comportamentos compensatórios, que a gente chama assim, né, mas através de comportamentos como provocar vômito, usar laxante, fazer atividade física de forma excessiva para compensar aquilo que ela comeu, vamos falar assim, para tirar aquilo que ela comeu. Sim. Né? E aí a gente tem a compulsão alimentar, né? O transtorno da compulsão alimentar, que segue esse comportamento, esses episódios de compulsão, né, alimentar. Tem esses episódios de comer muito, grandes quantidades em pouco tempo, comer rapidamente, mas esses episódios
são, né, frequentes, no mínimo aí uma vez por semana, no período de 3 meses, para configurar um transtorno, né? A gente está falando de um transtorno. Então, ele segue alguns critérios. Também sentem vergonha. Às vezes, né, é muito comum a gente ver que essas pessoas começam a comer escondido, com vergonha do julgamento, medo do julgamento dos outros pelo que elas estão comendo, como elas estão comendo. E sentem tem, né, muita a sensação do descontrole com a comida, do que estão comendo, como estão comendo, né? E depois de um episódio de compulsão, elas ainda sentem culpa por isso, né? Então, vem muito a culpa, esse comportamento vem seguido de culpa. Você falou da questão do julgamento das pessoas, então seria interessante a gente estar falando um pouquinho disso. O quanto isso é impactante na vida da pessoa, porque às vezes a pessoa, uma chega e fala para ela, nossa, você está um pouquinho mais gordinha, nossa, ou você emagreceu, tá fazendo academia, tá ficando fortão, ou nossa, para de comer, isso vai fazer mal para sua vida. Então, e como que são esses julgamentos, como que eles influenciam na vida das pessoas que têm esses transtornos? É uma luta isso, né, para quem trabalha com os transtornos alimentares ou comportamento, né, alimentar. A gente sabe que esse foco, né, no corpo ou sobre o que a pessoa está comendo é muito, muito estressante, né, e é muito prejudicial para quem, de fato, tem aí um transtorno alimentar. E não vou dizer só para quem tem um transtorno alimentar, mas para quem já apresenta, às vezes, um comer mais problemático aí, né, mais desorganizado, porque o foco acaba sendo a comida, essas pessoas já têm, por si mesmas, elas já estão sofrendo com a forma como elas se relacionam com a comida e a forma como elas se percebem, os julgamentos que elas têm sobre elas mesmas. Então, você imagina as pessoas, quando encontram as pessoas, né, eventos sociais, né, é bastante desafiador, porque as pessoas ainda, né, infelizmente, voltam a atenção para isso. Um corpo magro, um corpo gordo, olha lá como você está, como você falou, né? Nossa, mas você está mais gordo, nossa, como você engordou. Como se isso fosse algo, assim, muito, vamos falar assim, rotulado, né? Com uma condição aí negativa, né? Você está gordo, então, com aquela cara negativa, né? Com tudo que tem no pacote. Que a gente aprendeu sobre, né, ser gordo, tá? Quando ser gordo, na verdade, é uma característica assim como ser magro. Então, as pessoas, você imagina, olha, eu não vou dizer para você que a gente não deva se preocupar ou que ninguém, então, pode se preocupar com o corpo. Pode, não é essa a questão, né? Pode se cuidar, deve, né, cuidar do corpo, deve cuidar, sim, do peso, olhar para isso com gentileza, deve cuidar, sim, né? A gente vai falar de uma alimentação, da sua alimentação de um jeito equilibrado. A questão que quem tem um comer mais problemático ou até um transtorno alimentar já tem imagina essas preocupações num nível, assim, se a pessoa tem essa preocupação normalmente, vamos colocar assim, número 100, uma pessoa com transtorno, ela vai ter 1000, entende? Uma dimensão assim, né? É destoante. Então, é muito sofrimento. É uma fala, então, que às vezes você acha que fez para a pessoa, que às vezes você acha que foi um elogio para ela, às vezes não foi um elogio. Para as pessoas, não. Então, a gente fala assim, olha, é importante, né? Quem está assistindo aqui, tem tantas formas de elogiar, então vamos elogiar pontos que não têm essa condição de alteração, sabe? Então, por exemplo, cor dos olhos, tem tantas outras qualidades, provavelmente, quando a gente está perto de alguém que a gente gosta, que a gente pode elogiar, que não vai ser impactada se eu perder peso ou ganhar peso, né? Ganhar peso, ficar um elogio no corpo, voltar um elogio para o corpo, fica muito essa condição de pertencimento muitas vezes, né? Nossa, então a pessoa me elogiou, olha, né? Então, nossa, que legal, né? Porque ela percebeu, eu emagreci e tal. Mas e aí, se eu ganhar peso e a próxima vez que eu encontrar aquela pessoa, como vai ser, né?
Então, posso me sentir já receosa de encontrar aquela pessoa. Nossa, eu vejo isso, né? Às vezes as pessoas falam, vão encontrar amigos de muito tempo, muitos anos, né? Vão se ver, nossa, mas... Ai, tô com vergonha, porque, né? Nossa, eu ganhei muito peso, né? Então, o que vão dizer? Né? Então, assim, elogie o cabelo. Ela sofre antecipadamente, sim, né? Então... elogie o cabelo, elogie a cor dos olhos, elogie o sorriso largo, né? Elogie a energia boa que a pessoa tem, que te passa, né? São algumas coisas importantes para a gente repensar o que é um elogio. Nós temos aí mais de 300 tipos de corpos diferentes, né? Então, você imagina. E a gente sabe que a mídia, às vezes, mesmo no ambiente familiar, né, existe aquele tipo de corpo que a pessoa deva ter. Não existe isso, né? Cada um tem seu corpo, tem seu biotipo, seu tamanho, sua forma, sua etnia. Essa é uma ótima dica, então, que você dá para as pessoas falarem para as outras pessoas, elogiar com cuidado, com cautela, sempre pensar bem, né? E não envolver essa questão. E a gente sabe que eventos sociais, datas comemorativas, reuniões familiares, traz muita ansiedade para quem tem, né, realmente essa condição, com, né, preocupações aí exageradas com o corpo, problemas no comportamento alimentar, né, muita preocupação com a comida. Então, é bem estressante muitas vezes e é uma vulnerabilidade para até agravar um transtorno alimentar, né? E como que a pessoa acaba meio que percebendo que ela precisa procurar um tratamento? Em que ponto que ela chega, às vezes? Às vezes ela está achando que ela está frequentando lá todo dia academia. Não, o meu tratamento é esse, é academia, vou emagrecer e tudo mais. E como que ela para pensar, não, preciso de procurar um especialista, preciso de um médico, preciso de um psicólogo, preciso para estar me auxiliando, para estar vendo se é realmente o meu corpo ideal ou se é a minha mente que está enganando, se eu já tenho meu corpo ideal e eu não estou enxergando isso. Então, essa busca, né, pelo corpo ideal é uma ilusão, não existe isso, né? Então, a pessoa que está nessa busca de um corpo ideal, ela vai ficar em constante sofrimento, ela pode viver esse sofrimento dia a dia, né? Essa frustração, uma autoestima muito baixa, uma evitação social, uma esquiva, né, de estar com os amigos. Então, a vida dela vai se cercando muito dessas preocupações que invadem a mente dela, né, sobre a comida, sobre o corpo. Imagina, então isso vai abraçando, né, as áreas da vida da pessoa. Você percebe que não, além, né, então essas preocupações com o corpo e a comida, ela vai deixando de viver a vida, né, vai cada vez mais se isolando, deixando de fazer coisas que gosta. A comida vira a atenção, né, o foco central da vida dela, o corpo, a comida. Isso é muito angustiante. Então, quem está ouvindo aí, né, a gente sabe que eu falo que os transtornos alimentares, até quem ainda não tem um transtorno, mas alguns comportamentos que já traz um sofrimento, né, nesse sentido, elas não estão sozinhas, sabe? Mas é uma condição que parece que só ela sente, né? Parece que só acontece com ela. Então, isso que você está fazendo, isso que você está fazendo aqui é um espaço bom, importante para informação, né? Então, se a pessoa está percebendo que a comida é o foco da vida dela, que as preocupações com o corpo e o peso também é o foco da vida dela, que distrai ela de todas as outras coisas, é o momento, sim, de procurar ajuda. Existe tratamento, e a gente não vai falar, olha, que é fácil e tal, né? Não, né? Sim, é muito desafiador, né? E muito possível, mas precisa estar alinhado com um profissional, né, que entenda sobre isso, porque a gente sabe que existe aí, né, a questão da gordofobia. A gente sabe, sim, que tem muitos profissionais, inclusive da saúde, né, que fazem diferença, às vezes, com um paciente que está obeso, por exemplo, né, tratar a obesidade
com TCA é uma condição muito especial, que precisa de um olhar mais especializado, porque é um tratamento diferente também, tá? Então, eu acho que é isso, é a questão mesmo do sofrimento, né? Você falou de sofrimento, uma fala que às vezes a gente ouve bastante, né? Você tem que comer sem culpa. Ah! Então, como que é que envolve, assim, nesse seu mundo, né? Como na psicologia, como era esse comer sem culpa? Porque às vezes a gente come e fica, ai meu Deus, eu comi demais, agora eu vou ficar gorda, como é que eu vou queimar toda essa caloria? Pois é. Então, como que seria no seu mundo, como que você fala para os seus pacientes? Né? Então, a gente sabe que comer, né? A gente dissociou muito o comer do prazer, até por essas regras, né? Das dietas. O que eu tenho que comer, isso é certo, isso é errado, isso é saudável, isso não é. Entramos num movimento, né? De comida boa, comida ruim, comida saudável, não saudável, entre aspas. O que é saudável, o que não é. As pessoas, às vezes, elas falam assim, mas eu não estou nem fazendo dieta, mas quando você vai conversar com ela, a cabeça dela está cheia de regra de dieta. Então, mesmo que ela não esteja em dieta e às vezes ela come fora daquela regra da dieta, muitas vezes ela já sente culpa, né? Ela já entende, nossa, mas eu estou comendo isso, né? Então, o sentimento de culpa, ele leva à punição, né? É um sentimento que nos move para uma ação mais, né, de punição. Então, o prazer não está dissociado do comer, né? O que, às vezes, muitas dietas restritivas levam a isso. Então, quando a gente fala, mas você não deva sentir culpa. Não, às vezes você vai sentir culpa porque você já traz uma história assim, né? Você já tem isso assim na sua cabeça, né? Na sua mente. Mas a questão é você ter consciência que às vezes você pode sentir culpa, mas por que você está sentindo culpa? Isso é um trabalho de conscientização, né? Porque eu aprendi que estou comendo errado, mas por quê? E de fato você está comendo errado? Como que é isso, né? Então a gente vai conversando, alinhando isso com a pessoa, entendendo, acolher que ela sente culpa, mas que isso não a define, não comer com prazer não é desvio de caráter, tá? Então pode comer com prazer e é justamente isso que a gente trabalha, né? Que existe um prazer genuíno em comer, né? Que é do comer normal, né? O que é o comer normal? Vamos falar também, né? Eu acho que é bem interessante aqui. Sim. O comer normal é você comer honrando a sua fome física, mas também você saber que o alimento, que a comida não é só nutrientes, né? Que comer a comida também envolve afeto, cultura, envolve o nosso social, né? Então, reuniões familiares, vai ter comida, reuniões com amigos, em geral tem comida, principalmente o brasileiro, né? Sim. Vai envolver isso, mas então comer normal também, eu consigo entender a hora que eu paro, que eu não quero mais, meu corpo sinaliza isso. Então, eu vou parando, né, à medida que eu me sinto saciada. Eu sinto prazer na comida, né? Não me culpo por sentir prazer na comida. Eu ocupo várias coisas na minha vida, não estou só preocupada com a comida e nem com o meu corpo, eu participo de outras coisas, né? Eu vou à piscina, vou à praia, me divirto, né? Coloco a minha roupa de banho, né? De mar, de piscina, e tá tudo bem. Esse é o comer normal, né? Sim. E então, existe esse prazer, né? Que é genuíno em relação à comida. Todos nós temos, né? Ainda mais os alimentos mais palatáveis, que nos agradam bastante. Né? E tem o prazer em comer, que entra às vezes como anestésico, né? Que eu uso a comida para me regular, às vezes de uma dor, de um sofrimento. Porque talvez eu não aprendi a cuidar das minhas emoções, muitas vezes eu uso a comida por isso. Tá? Normalmente algumas pessoas depressivas acabam fazendo isso, né? Comendo bastante, às vezes doces, né? Eles põem a culpa depois nos doces. Falam, não, eu comi muito doce, mas a pessoa estava deprimida. Ela comeu doce porque o doce fazia ela feliz. Sim, uma das coisas que
traduzem aí uma vulnerabilidade, né, por exemplo, para uma compulsão alimentar, vamos pensar, estou trazendo um pouquinho aqui da compulsão alimentar, é essa condição, às vezes uma ansiedade, uma depressão, tá? Então, a gente sabe que é preciso cuidar. Quem tem ansiedade, precisa cuidar da ansiedade. Quem tem depressão, precisa cuidar da depressão. Porém, a gente também come, às vezes, né, come porque está triste, muitas vezes, né? Recorre à comida, como você falou. E aí, se eu estou triste, se eu estou ansioso, né? Sim, a gente tem necessidade de aliviar às vezes, esse desconforto que essas emoções trazem. E aí, com essa condição, né, então eu posso recorrer à comida para isso, tá? Vai fazer parte. Todos nós comemos em algum momento. Acho que você já deve, né, ter acontecido com você, de comer assim porque está triste. E querer um docinho mesmo. Por quê? Porque esses alimentos agradam muito ao nosso cérebro, né? Ativa o nosso sistema aí de recompensa, de prazer, vai agradar muito. Mas a curto prazo. De médio a longo prazo, se eu continuar recorrendo à comida para sentir esse prazer instantâneo, né, que a comida traz, de médio a longo prazo, isso pode, sim, começar a me trazer prejuízos, problemas, me levar para um comer emocional problemático, até uma compulsão alimentar, transtorno da compulsão alimentar, né? Então, a gente precisa, eu falo assim, olha, a gente precisa, além da gente ter esse cuidado com a comida, né? Vamos falar assim, as pessoas trazem aí uma preocupação com a comida como nutrição, vamos falar, a comida como, vamos falar assim, um olhar só para os nutrientes do alimento. Também é importante a gente ter aí um cardápio de ferramentas, né, para ajudar a regular as nossas emoções. Tá? Então, por exemplo, que você falou da tristeza, né? Se eu estou triste, qual poderia ser um cardápio aí para ajudar um pouquinho na tristeza que não seja só a comida? Não, o problema não é a comida fazer um pouco essa função de aliviar e tal, de regular. O problema é a comida ser o único recurso para fazer isso. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho. Então, no caso da tristeza, como que eu poderia fazer? O que eu poderia somar nesse cardápio, né, emocional para me ajudar a melhorar isso? Talvez ligar para alguém, um amigo, bater um papo, né? Tomar um banho mais demorado, usar um sabonete que eu gosto, um perfume diferente. É nessa hora que é essencial o autoconhecimento de si mesmo, né? De saber o que você... que te faz feliz, né? Para tirar dessa tristeza também. Sim. E as terapias vieram aí para ajudar nesse sentido. E você falou assim, dessa questão também de conhecer o que te faz feliz e tudo mais. Eu sei que existem terapias que são individualizadas e terapias em grupo. Uhum. No caso desse tipo de transtornos, qual que você acha ou acredita que sejam mais valiosas para os pacientes? Ou cada caso é um caso? Alguns são melhores com grupo, são melhores individualizadas? Uhum. É exatamente isso, né? Algumas pessoas podem se beneficiar muito da individual, mais indicado a individual, e outras podem se beneficiar, sim, do grupo. Então, é muito particular. Tem pessoas, por mais que a terapia de grupo seja bem legal, porque o grupo é algo que move muito, né? Tem uma dinâmica muito boa, porque existe uma troca, compartilhamento, compartilhar as pessoas que trazem questões com a comida, preocupações com o corpo. Às vezes, elas, quando chegam para a terapia, elas estão se sentindo muito sozinhas. Elas acham que aquilo só acontece com ela. É um sofrimento tão trancado ali, sabe? E às vezes, o grupo promove esse olhar, calma aí, né? Eu também sofro com isso, sabe? Olha, outras pessoas também têm isso. Então, abre um espaço, uma janela para falar, para sentir, para conversar, para trocar, muito legal. Porém, a gente sabe, tem pessoas que não vão se adaptar a grupos, né? Que necessitam realmente de casos mais graves, mais complexos, vão precisar de atendimento individual, né? A gente sabe que num eixo aí, né, vamos falar assim, num transtorno mais grave alimentar, existem outras comorbidades, outras coisas que vêm junto, então, às vezes, não cabe o grupo mesmo.
Mas o grupo é algo bem legal, né? Também é bem indicado, né? Eu trabalho com grupos e assim tem grupos para transtorno da compulsão alimentar, né? Protocolos que atendem essa demanda, né? Protocolos mais específicos para isso, sabe? Então, é cada caso mesmo, né? Tanto que até o trabalho em grupo existe uma avaliação para ver se o grupo atende aquela necessidade da pessoa. Ah, legal, muito bacana ouvir isso. Então, as pessoas não precisam ter medo da terapia em grupo, gente. Não. Então, elas também elas fortalecem, né? Elas ajudam bastante. Senão a pessoa vem com aquela, não quero grupo, todo mundo vai ouvir os meus sentimentos, eu não quero, muita gente. Então, as pessoas têm que ser um pouco abertas também para ver essa questão da terapia em grupo. E você gostaria de deixar mais alguma mensagem para essas pessoas que sofrem ou que possivelmente possam ter esse tipo de transtorno? Eu acho que as pessoas que de repente nos assistiram aqui e perceberam nesse lugar um sofrimento, às vezes, muito sozinho, particular, né? Muito sozinho mesmo, eu acho que se identificou com alguma coisa, é buscar ajuda, existe tratamento, tá? É possível, muito possível. E eu diria assim, um olhar muito importante de compaixão sobre isso, sobre si mesmo, sabe? A gente é muito bom com os outros, né? A gente dá conselho para as pessoas, a gente, né, acolhe mais a dor do outro, mas quando é com a gente, a gente não faz isso, tá? E quem tem um transtorno alimentar, um comer emocional problemático, tem vozes, né, críticas muito intensas, né, muito severas consigo mesmo. Então, eu diria isso, um pouco de compaixão, né? A compaixão, a autocompaixão, é aquela condição da gente não se abandonar num momento difícil, né? A nossa vulnerabilidade é o que nos conecta com os outros, né? Com o outro. E quando a gente sente culpa e vergonha, a gente se afasta, a gente fica sozinho, né? A gente deixa de compartilhar nossa vulnerabilidade, acreditando que a gente vai ser rejeitado, quando, na verdade, essa vulnerabilidade é o que me aproxima do outro. E as pessoas que têm essas questões com a comida, com o corpo, elas sentem muita culpa. E isso as afasta realmente de buscar ajuda, de se conectar com alguém. Então, às vezes, em casa, quem está em casa, que percebe algum comportamento, né, de alguém querido, de repente, não perguntar sobre o que come, como você está comendo, olha seu corpo, pergunta como você está se sentindo, né? Como que foi seu dia hoje? Tem algo de legal para falar? Ou estou percebendo que você está me parecendo triste. Você quer contar? Aconteceu alguma coisa? Estou preocupada com você. É diferente de falar da comida, é diferente de falar do corpo. Então, essa é a minha mensagem, assim. Essa mensagem que você deixa para as pessoas com esse tipo de transtorno. Mais autocompaixão. Mais autocompaixão. Linda mensagem. Eu vou aproveitar, fazer um gancho antes da gente estar encerrando, porque você falou desse autocompaixão. Eu sei que você está focado nos transtornos alimentares, mas vamos fazer um apelo também emocional para o psicológico, no geral, porque as pessoas, algumas têm medo, né, de psicólogo, têm medo, então vamos mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças. Agora eu vou pedir para você falar para essas pessoas, no modo geral, que não seja exclusivamente para transtornos, para qualquer outro tipo de cuidado. Olha, a psicoterapia, buscar um profissional, um psicólogo, a gente, né, como as doenças mentais, a saúde, né, emocional, a gente não vê, né? Não é algo assim, você vai no médico, ele vai lá e te dá faz um exame, você vê lá o exame concretamente, como você está. E na condição, né, na psiquiatria, na psicologia, a gente não tem isso, a gente tem um sofrimento. Então, eu diria que é bom, é importante. Há mais de 25 anos, né, que eu estou como psicóloga clínica. Então, a gente, através da terapia, né, você se conhece, você se desarma, né, das tuas defesas. É um lugar seguro que você vai conseguir, né, ali com um profissional, falar das suas vulnerabilidades. Porque a gente não aprendeu. Eu falo assim, olha, transtornos, né, ansiedade, depressão,
transtornos alimentares, problema na relação com a comida, com o corpo. Gente, nós não nascemos com isso, né? Então, o psicólogo é o profissional que vai te ajudar a trazer as tuas potências, né? A se reconectar com você, com o que é seu de verdade, importante para você. Então, não tenham medo. E não precisa, né, estar naquele caos para buscar a terapia, né? Às vezes, as pessoas, elas mesmas vão auto-invalidando porque não aprenderam a validar o que elas sentem, dar a devida importância, o olhar que realmente importa, né? Porque aprenderam que, é besteira o que você está fazendo, engole esse choro, né? E aí, o profissional, esse momento que você tem com um terapeuta, é um momento para você olhar, para você falar, puxa, eu existo, né? Eu tenho necessidades que as pessoas talvez não estejam vendo. Talvez eu não coloque para as pessoas, né? E às vezes você não está se vendo e você acaba descobrindo. Na Exatamente. Muito bacana. Então, agradeço. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Agradeço imensamente por você estar compartilhando a sua história, porque essa é uma história que realmente as pessoas precisam estar ouvindo também e não terem medo, né? Porque às vezes você acha que o transtorno é uma coisa boba, mas não é, gente. É uma coisa séria. Vocês precisam procurar o tratamento, procurar especialistas e estudarem a fundo o que causou esse transtorno, né? Então, procurem ajuda de um psicólogo, procurem ajuda do nutricionista, do endocrinologista, desse conjunto, dos psiquiatras, desse conjunto para tratarem esse transtorno. E obrigada mais uma vez pelo bate-papo de hoje. E eu fico por aqui. Muito obrigada.